Leitura do livro Vinha de Luz, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da disposição de discípulo do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota das lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados à deficiência física. São problemas da vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Então, vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, harmonizando os nossos corações e os nossos pensamentos. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia. Agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos na noite de hoje para absorvermos um pouco mais dos vossos ensinamentos. E pedimos a vós que possamos estarmos com os nossos corações abertos a receber todas as informações que a nossa palestrante da noite de hoje nos trará. Que vós possa nos ajudar diante desses ensinamentos, fazermos a nossa transformação moral que tanto necessitamos. Pedimos a vós que intua a nossa palestrante da noite de hoje, que vós possa intuí-la, possa direcionar o seu estudo e confortar os nossos corações. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos espíritos mantenedores e trabalhadores do Centro Espírita Lírio dos Vales, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para darmos por iniciada a palestra pública da noite de hoje do Centro Espírita Lírio dos Vales. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
O tema da palestra de hoje é o Espiritismo em nossas vidas. A nossa palestrante é a Carol. Carol, que Deus te envolva com muito amor. A palavra é sua. Boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho a respeito dessa influência, né, que o Espiritismo tem nas nossas vidas, do que ele pode fazer por nós, do que essa crença que consiste de vários princípios, né, que parte da imortalidade da alma, na crença em Deus, na crença em Jesus como guia e modelo da humanidade, e que se desdobra na reencarnação ou na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, voltando àquele princípio colocado por Jesus, da muitas moradas, que há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, o Espiritismo ele abre para nós uma perspectiva nova de visão da vida, novos paradigmas, novas formas de enxergar o mundo e, principalmente, novas formas de enxergarmos a nós mesmos, as nossas possibilidades, não é? Responde para nós as perguntas que a humanidade, em toda a história, gostaria de tê-las respondidas como nós temos hoje. Quem somos, da onde viemos, por que nascemos, por que do sofrimento e da dor, né? Por que a situação em que nós nos encontramos agora, para onde nós iremos depois da nossa morte física. Então, tudo isso a partir do momento em que, por uma grande invasão dos espíritos, assim contam para nós, que foi nessa época, em 1848, por aí, iniciou-se uma grande invasão de espíritos, né, e seres já desencarnados, seres que um dia viveram na Terra, mas que já vivendo no plano espiritual, por ordem do Espírito de Verdade, iniciam esse movimento que depois de alguns anos vai se consolidar no que nós conhecemos como Espiritismo ou doutrina espírita. Então, Allan Kardec, oportunamente, foi enviado na sua encarnação, né, onde ele tinha o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Era um cientista, foi preparado, era um educador, né, um homem de cultura muito grande, principalmente para aquela época, conhecia várias ciências, e ele foi chamado a ser aquele que foi o codificador dessa doutrina. Né? Nós falamos assim, o codificador da doutrina espírita, porque foi ele que iniciou o processo de trabalhar as revelações que vinham desses espíritos através dos médiuns ou dos intermediários, né, daqueles que recebiam as mensagens, recebiam as comunicações, seja através de simples toques, de simples fenômenos até materiais, né, que haviam na época, bater em mesas, mais tarde, toques que redundavam em comunicações, né, com sistemas primários de símbolos, né, que se combinavam dois toques, uma letra, três outra, e assim foram desenvolvendo formas de se comunicarem com esses seres que eram espíritos e que eles mesmos se revelaram como espíritos, não é? Para nós, Kardec deixa muito claro isso, nas suas obras, que jamais ele teve uma ideia e depois trabalhou para comprovar essas hipóteses, né? Não. Foi ao contrário. Ele foi observando os fenômenos, por meio de observação, que ele chega, então, a compreender esses fenômenos. E o próprio fenômeno, né? A primeira vez, acho que na ciência, que o próprio fenômeno diz o que ele é. Os espíritos que estavam sendo pesquisados, eles mesmos disseram que eram espíritos, que eram pessoas que tinham desencarnado e contam como, e contam alguns detalhes, às vezes, a respeito das suas últimas vidas. Então, vão contando para nós a respeito da maneira pela qual eles estavam hoje vivendo
no que nós chamamos hoje de plano espiritual ou mundo dos espíritos. Então, esta verdadeira revelação, porque até então, alguns de nós e outras religiões tínhamos vaga ideia do que nos acontecia após a morte do corpo físico, né? Nós não tínhamos detalhes, nós não tínhamos sequer conhecimento de para onde realmente iríamos ou deixaríamos de ir. E com esses espíritos tendo a permissão divina para vir nos contar, né? Contar através das diversas revelações dos diversos médiuns pesquisados, e os fenômenos eles foram bastante democráticos, porque não aconteceram num lugar só, nem através de um médium só, mas através de muitos médiuns, muitos grupos que se reuniam e que conseguiam também os mesmos resultados que os demais, né? E essas comunicações todas, que mais tarde foram se generalizando em muitos países, em muitos lugares, tanto da Europa como da América, até na Austrália. Então, essas comunicações foram sendo enviadas para Allan Kardec, que era como se fosse um centro, né? Uma pessoa já respeitada, principalmente após a publicação da Revista Espírita, e que ele começa, então, a ser conhecido por esses grupamentos espíritas que faziam também a pesquisa do que diziam esses espíritos através da mediunidade, né? E tudo isso abre para nós um campo novo de investigações, claro, porque até então nós conhecíamos aqui na Terra a ciência da matéria, né, que analisa os corpos materiais, as leis da física, a química, ou seja, as ciências todas que nós conhecemos, elas tratam do mundo material, do mundo físico. Mas o espírito, muitas vezes, não está sujeito às mesmas leis, não está no mesmo conjunto de entendimento que essas ciências poderiam chegar até eles. Necessário seria uma outra forma de pesquisar, né? Necessário seria utilizar dessas pessoas que têm potencialidades, que nós chamamos hoje de mediunidade, e que então têm capacidade de serem os intermediários entre aqueles de nós que estamos encarnados, né, aqui no plano físico, no mundo corporal, e aqueles de nós também, porque somos nós, né, que estamos entre uma ou outra situação, ora no mundo corporal, ora no mundo espiritual, e que queremos, quando no mundo espiritual, nos comunicarmos com os que aqui ficaram na Terra, ainda com o corpo material, né? Ainda vivendo uma vida física. E aí essa mediunidade que sempre existiu, mas que dessa forma foi organizada para que se possibilitasse que essa verdadeira invasão organizada acontecesse aqui na Terra, né? Centralizaram-se os esforços nessa figura que é Allan Kardec, a qual nós devemos muito, porque ele utilizou de todo o seu conhecimento, de toda a sua sabedoria, e principalmente dos seus valores morais, né? Para fazer com que todo o arcabouço da doutrina espírita estivesse pronto já ao final da sua vida, em poucos anos, porque ele já começa tardiamente, né? Ele já começa mais velho, porque necessário seria que ele tivesse toda uma formação para então conseguir fazer o trabalho hercúleo que ele fez nos poucos anos de vida que lhe restaram. E nós temos hoje as nossas 5 obras básicas, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. E algumas outras obras do próprio Allan Kardec, né, que nós temos também, e a Revista Espírita. E ali nós podemos ver esse trabalho que foi concluído, né? O quanto ele trabalhou nesses poucos anos de vida, começando com o primeiro livro, Livro dos Espíritos, em 1857, né? E que dá para nós uma visão muito ampla, né, do que seria e do que é o espiritismo.
temos até hoje complementos, né? Outras obras que vão sendo escritas, que vão acrescentando aquelas primeiras escritas por Kardec através dos espíritos, porque ele apenas trabalhou como aquele que pesquisa, que conclui, que analisa certos fatos, mas esses fatos e essas comunicações são sempre aquelas que os espíritos enviaram, né? E até hoje, nenhuma reforma foi feita a essas obras, porque nós entendemos que os espíritos que vieram depois e que escreveram outras obras, todos estavam de acordo com aquilo que foi escrito nas primeiras obras através da coordenação dos esforços de Allan Kardec, né? Então, essa doutrina que hoje nós temos para estudar, para ler, mas, sobretudo, para vivenciar, né, para colocar em nossos dias, ela tem muito a nos oferecer. Oportunidades muito amplas se abrem a nós a partir do momento que nós a conhecemos, que nós nos dispusemos a ler as obras básicas, que penso eu que seria este o primeiro passo. Para aquele que realmente quer conhecer a doutrina espírita, as obras básicas são o início. Então, ler, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos e depois as demais, para que então você tenha condições de ter uma noção bem ampla do que realmente é o Espiritismo nos seus fundamentos, né? E, de posse disso, nós vamos, então, conseguir, acompanhando os raciocínios de Allan Kardec, compreender muitas coisas que até então não estavam claras para nenhum de nós. Muitos que conhecem a doutrina espírita, já nessa época onde tiveram acesso a ela, são sábios, são pessoas que já têm um conhecimento acadêmico, um conhecimento já muito evoluído nas ciências humanas, mas ao se depararem e humildemente se confrontarem com esse conhecimento novo, transformam suas vidas, porque se abrem perspectivas até então não conhecidas para nós. Ao entendermos de onde nós viemos, né, que já somos espíritos que vivemos outras vidas antes, que já trazemos conosco uma bagagem imensa de conhecimentos, de vivências passadas, né, na própria história da humanidade, e que essas vivências e esse conhecimento e essas experiências que nós já trazemos, elas estão conosco, guardadas naquilo que nós podemos chamar o nosso inconsciente. E elas vivem em nós, porque nós somos um ser que tem dupla perspectiva de vivência, vamos dizer assim. Nós vivemos em duas dimensões. Ora na dimensão física, quando encarnados, ora na dimensão espiritual, depois da morte dos nossos corpos físicos, entre uma e outra encarnação, na erraticidade, como falamos dentro do Espiritismo. E aí, essas memórias todas que nós vamos adquirindo em todas as nossas vidas físicas e também em todas as nossas vivências no plano espiritual, vão ficando arquivadas em nós, jamais as esquecemos. Nós arquivamos no nosso corpo espiritual, que na doutrina espírita chamamos de perispírito, um termo criado pelo próprio Allan Kardec, com o qual os espíritos concordaram, e que levamos, e esse é o nosso verdadeiro corpo, porque esse corpo não morre. Nós, com ele, formamos os corpos que teremos em cada existência física. Ele é como se fosse um molde a partir do qual os nossos corpos são formados, né? Então, esse é o nosso perispírito. E ele serve para nós, tem múltiplas funções. E uma delas é a de arquivar essa memória maior que nós temos de todas as nossas existências. Então, quando nós recebemos um bebê em nossa família, nós vamos começando a ter o conhecimento de que ali não nasce uma tábua rasa de sentimentos, de emoções, de pensamentos. Não. Um cérebro vazio, né, que só traz de si o corpo físico e os genes, e que depois somente as vivências, né, a educação, a influência da sociedade é que vai moldá-lo,
no seu caráter e nos seus atributos. Nós sabemos que não, que nós trazemos sim bagagem de outras vidas. Então, quando encaramos os seres que nos vêm, a família, nós vendo as diferenças, as dificuldades muitas vezes temos com um e com o outro, nós vamos encarar isso de uma perspectiva totalmente diferente, porque sabemos que dessas vivências diferentes que cada um tem, dessas bagagens diferentes que cada um tem, e do nosso papel frente a essa realidade, que é o de orientar a cada um, de dar a cada um o melhor dos exemplos, a melhor das orientações, principalmente as orientações morais, para que possa cada um deles tirar o melhor proveito dessa vida presente que nós agora vivemos. Nós também aprendemos com a doutrina espírita que nós não precisamos temer a morte, porque a morte para nós é uma velha conhecida. Nós já morremos muitas vezes. Morte que eu falo é a morte do corpo físico, porque na verdade nós temos apenas uma vida, que é uma vida eterna, jamais terminará. Deus nos cria simples e ignorantes, somos criados por Deus, mas a partir do momento em que somos criados, seguimos uma vida que não tem fim e que vai ter ciclos, ciclos diferentes, situações diferentes, aonde cada um de nós vai aprender a ser cada vez mais perfeito. Tanto perfeito na nossa intelectualidade, como perfeito na nossa moralidade, que são os dois atributos do nosso espírito imortal. Cada uma das nossas existências compõe-se de situações, desafios, situações, problema, que nós, ao enfrentarmos de frente, com coragem, vamos aprendendo, vamos contornando e vamos nos tornando cada vez pessoas melhores e mais perfeitas. Para, ao sairmos dessa existência física, conseguirmos assim, ao encararmos a diferença entre quando entramos e quando saímos, encontrarmos algum progresso. O progresso, pelo menos, que nós esperamos, antes de vir à Terra encontrar. Porque ao encarnarmos, nós fazemos nossos planos. E nós temos os nossos projetos, e nós temos os nossos objetivos traçados com aqueles amigos espirituais que estão ainda do outro lado, na vida espiritual, no mundo dos espíritos, olhando por cada um de nós, nos auxiliando a concluir aquelas que são as nossas tarefas, os nossos objetivos, dando-nos as mãos após cada queda, após cada dificuldade. Então aí nós vamos compreender como a misericórdia divina, como a providência divina age nas nossas vidas, através dos nossos irmãos maiores, desses espíritos abnegados que nos acompanham lá do alto, nas nossas dificuldades e nas nossas dores. Nunca estamos sozinhos. Deus nos acompanha permanentemente através desses amigos que estão sempre à disposição para nos auxiliar, nos erguer, nos aconselhar. Então vamos aprender que sim, que temos aquilo que as outras religiões chamam de anjo da guarda. E que no Espiritismo podemos também chamar de anjo da guarda, mas que a denominação melhor talvez fosse espírito protetor, ou guardião, que ele é encarregado por nós voluntariamente. Ele se dispõe por nos amar, a nos acompanhar na vida, a nos orientar, a nos reerguer após cada queda. Então, isso também nos consola, isso também faz com que nós tenhamos uma outra visão das nossas dificuldades e das nossas dores. E ao entendermos que mesmo que fracassarmos, que fracassemos em algum intento, em um projeto que nós acalentamos, que isso nunca, jamais será definitivo, porque poderemos tentar novamente. Se não for possível nessa vida, teremos outras vidas, teremos outras oportunidades para tentarmos e conseguirmos acertar.
Em relação, talvez, eu penso que a principal situação que nos aparece, que nos consola muito em relação a esse conhecimento espírita, é a lei da reencarnação, de vários renascimentos, porque isso também nos esclarece como funciona a justiça divina nas nossas vidas, né? Como funciona a bondade de Deus nas nossas vidas. E aí sim, nós vamos conseguir entender que Deus realmente é bom, que Deus realmente é justo, né? Porque nós, ao termos como meta a perfeição, erramos muitas vezes, porque somos espíritos imperfeitos buscando acertar. E muitos desses erros são aquilo que nós chamamos de erros de crescimento, ou seja, são erros naturais do nosso estágio evolutivo, né? Do nosso momento evolutivo. Então, nós vamos tentar alguma coisa nova e, no primeiro momento, não vamos conseguir. Mais adiante, reforçados, esclarecidos, tentaremos e conseguiremos um pouco melhor. E assim nós vamos crescendo. Agora, acontece que alguns erros nós cometemos, e todos nós temos consciência disso, que já não deveríamos mais cometer, que já sabemos, que já conhecemos, que já temos ciência das leis que regem esses processos, né, que envolvem essa situação, e que sabemos que está errado, mas resolvemos fazer assim mesmo, né, como se fosse uma birra, uma teimosia contra as leis divinas. Nesses casos, a situação é um pouco diferente, porque então nós vamos ser responsabilizados por aquilo que nós causarmos. E isso é natural, nós conseguimos compreender. Se nós temos um filho, nós agimos com ele de maneira igual. Se ele tem condições de compreender ou não, vai depender, né, o castigo, ou a repreensão, ou a forma como nós vamos lidar com essa situação que ocorreu. Não vamos jamais cobrar de uma criancinha bem pequena algo que cobraremos de uma maior. Então, nessa maneira de, seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos entender que se para nós isso é justiça, Deus é muito mais justo. Então, ele vai considerar todos os aspectos da situação. Mas seremos submetidos àquilo que nós chamamos lei de causa e efeito, ação e reação, né? Então, as consequências dos nossos atos virão. E aí é que nós, muitas vezes, encontramos com dores, encontramos com dificuldades, com expiações, né, que é comumente a palavra que nós falamos dentro do Espiritismo, que não precisariam ocorrer para nós, mas que nós buscamos pelo nosso procedimento não adequado, mesmo já depois de sabermos, né, o que deveríamos ter feito ou não numa determinada situação. E em face dessa situação é que vem então esses sofrimentos dos quais eu estava falando, né? Aí nós vamos enfrentar dores, muitas vezes muito acerbas, muito difíceis, porque se nós formos olhar a história da humanidade, nós não vamos encontrar anjinhos, né? Nós vamos encontrar pessoas muito, muito difíceis, muito duras, e ainda hoje. Então, nós somos essas criaturas que estamos lá, no momento das dores, das guerras, no momento dos erros grandiosos, no momento dos crimes, no momento dos grandes homicídios, dos grandes latrocínios, enfim, de tudo que ocorreu de mal na vida, né, da humanidade pregressa. Estávamos lá, fazendo alguma coisa, vivendo de alguma forma. Então, talvez alguns desses erros, maiores ou menores, fomos nós que cometemos, ou auxiliamos, ou fomos omissos, né? E não tomamos as providências cabíveis para que eles não acontecessem. Enfim, a nossa responsabilidade é estabelecida por conta desses atos que fizemos ou que deixamos de fazer. E hoje, então, estaremos enfrentando as consequências do abandono de filhos, não é? Ou do maltratamento a pais, ou de tantas situações que nós vemos hoje ainda na sociedade acontecendo, talvez nós estivéssemos lá no passado. Por isso Jesus, com toda a propriedade, nos ensinou a não julgar, né? Não julga. Nos ensinou a não atirar a primeira pedra, porque sabia que nós ainda não teríamos condições para isso e não teremos tão cedo. Porque hoje ainda nós erramos muito.
Porque hoje ainda nós estamos, infelizmente, talvez, causando sofrimentos futuros para nós. Esperamos que menos, né? Esperamos que daqui a pouco nada, mas o nosso grau evolutivo ainda é de muito erro, é de muita dificuldade nesse campo da moralidade, principalmente, né? E para sairmos dessa situação, vamos aprender o quê? Vamos aprendendo que o nosso presente constrói o nosso futuro. Então, nós podemos, como tem aquela frase famosa, né, ditada por Emmanuel para Chico Xavier, nós não podemos modificar o nosso passado, mas nós podemos, a partir de agora, pensar diferente, agir diferente, e vamos construir, então, um futuro melhor para nós. Né? Em outras palavras, isso que se dizia, e que se diz, e que é verdade, por conta dessa lei de causa e efeito. E aí nós aprendemos isso. E a partir desse momento, então, nós vamos querer construir para nós um futuro mais feliz. Sem tantos problemas, sem tantas dificuldades, né? Estamos convidados a todo momento a essa transformação moral. Já fomos convidados pelo Cristo, já fomos convidados por muitos missionários que vieram trazendo essa proposta do bem, essa proposta do bom procedimento, não é? Desde muitos e muitos tempos que Jesus, o governador do planeta Terra, traz essa proposta para nós. Mas, rebeldemente, nós deixamos para depois, sempre deixamos para depois essa transformação. E isso nos tem causado excessivas dores. Então, quando entendemos o porquê do sofrimento e da dor, isso é um consolo, é um conforto. E a certeza de que nós temos sim um Deus justo e bom, que as coisas que acontecem na Terra, por mais difíceis que pareçam, não são um sorteio genético que cai na cabeça de um e não de outro. A morte de uma criança cai na família de um e do vizinho não. Né? E as situações todas são assim, e quando a gente não entende da perspectiva reencarnacionista, o que se passa com o nosso coração? Nós pensamos, por que eu? Por que a minha família? O que fizemos nós de mal? Analisando muitas vezes essa nossa vida, não encontramos ali razão para isso. Mas se pensarmos como alguém que acredita na reencarnação, nós vamos buscar, sim, a razão em outra vida, sem necessariamente lembrarmos, porque o esquecimento é uma bênção que Deus coloca em nossa vida, para que nós não nos lembrando, não tenhamos uma dificuldade extra, já par a par com os problemas que nós já temos, né? Seria mais uma dificuldade, mais um problema para nós, ficar lembrando a todo tempo os problemas que nós causamos para nós próprios e para os outros. Então, o esquecimento é essa dádiva maravilhosa. Mas, embora tenhamos esquecido, a nossa consciência não esquece. A nossa consciência está desperta e nos auxilia e nos avisa quando estivermos errados, porque diz a doutrina espírita para nós que Deus gravou as suas leis na nossa consciência. Então, meus amigos, estamos nos aproximando do final da nossa palestra. São algumas palavras para que nós possamos, talvez, se não conhecemos a doutrina espírita, nos interessar por esse conhecimento, né? E se já tivemos algum conhecimento a respeito, buscar um aprofundamento, um entendimento mais amplo dessa doutrina que nos consola e nos conforta, para que assim ela possa fazer um efeito muito maior e mais completo em nossas vidas e em nossos corações, modificando-nos através da nossa busca por essa perfeição que é o objetivo das nossas existências, né? Nos aproximar de Deus, nos aproximar de Jesus e fazer da nossa vida algo de que nós próprios, ao desencarnarmos, tenhamos satisfação de termos feito. Que nós tenhamos como projeto de vida encarar a cada dia a nossa consciência de frente e dizer para nós próprios que nós demos naquele dia o melhor que nós podemos, né? Que a gente não coloque para debaixo dos tapetes a sujeirinha de cada dia e faça de conta que isso não existiu. Que a gente olhe de frente, que a gente encare com muita coragem
os nossos erros, as nossas dificuldades, mas também com muita compaixão, porque nós somos espíritos ainda em crescimento, imperfeitos. Não se espera a perfeição de nós. Deus conhece a cada um de nós no profundo das nossas almas e sabe o que esperar de nós. Nunca a perfeição, mas sim o melhor que nós temos para dar. Nesse momento, no dia de hoje, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, no lugar e na situação em que Deus nos colocou, que nós possamos dar sempre o que nós temos de bom para nós e para todos os que nos rodeiam. Fiquem com Deus.